Bondoso Deus que está nos altos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está ao nosso lado. É bom iniciar um dia na tua companhia. É bom iniciar um dia entregando o nosso coração e a nossa vida ao Senhor e tendo a certeza de que o Senhor responde todas as nossas súplicas. Aqui, Senhor, queremos compartilhar o que foi pedido na live pela família Lenz, que é a Alcione, a Noeli, a mãe do Alcione, que é a dona Marta, tem ali também a filha, o filho, outras pessoas que convivem com eles. Nesse momento, Senhor, eles estão passando aí pela enfermidade, pela Covid. Venha fortalecê-los cada vez mais, aumentar a imunidade, que eles estejam protegidos pelo Senhor nesse momento e saiam daqui a alguns dias e volte à normalidade da vida. Fique com eles, colocando a tua mão poderosa, abençoando e dando saúde para eles. Queremos lembrar também do pai do Rômel, o senhor Rezende, que vai fazer uma cirurgia, colocar um marca-passo. Venha dirigir e abençoar, Senhor, essa cirurgia, que dê tudo certo, que ele faça e se restabeleça o mais rápido possível. Lembramos aí da visita que será feita essa semana, uma família, a família da Lohane, que estão aí estudando a Bíblia, estão se decidindo pelo batismo, que o Espírito Santo trabalhe poderosamente com eles e essa decisão seja formalizada e o dia do batismo seja confirmado. Fique ao nosso lado em mais essa live também, todos os pedidos que serão feitos e que estão guardados no nosso coração. Nos abençoe, Pai, nós confiamos em Ti em todos os momentos. Aqui está nosso convidado especial, Sócrates Quispe. Venha estar com ele também no compartilhar o terceiro capítulo desse livro Ungidos. Fique ao nosso lado, bondoso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. Sócrates, é uma alegria recebê-lo aqui em nossa live. Seja bem-vindo. Você vai perceber que o Sócrates, ele é um brasileiro que fala um pouco diferente, né? Muito bem. Amigo, pastor Sócrates, me dá para a gente aqui um pouquinho da onde você onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal conhecer você, antes a gente introduzir aí o capítulo de hoje. Ok, pastor Jim, bom dia. É um privilégio para mim estar com vocês hoje de manhã, né? E parabenizo desde já essa iniciativa de começar uma manhã e ainda mais estudando este livro maravilhoso que talvez em algum momento possa contar, transformou minha vida, esse livro. Eu gosto muito desse livro. Eu sou natural de Peru, né? Da cidade de Juliaca, que fica no sul do Peru, perto do lago Titicaca, lá. E eu estudei na Universidade de Perú União, em Lima. E depois vim estudar aqui no Brasil e voltei depois para o Peru também, para trabalhar na universidade. E fui professor na universidade, fui diretor acadêmico, secretário, funções administrativas. E depois a igreja me convidou para trabalhar aqui no Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana e agora estou trabalhando como diretor associado de Educação para a nossa divisão. Então, seria rapidamente assim uma... Perfeito. Lá na universidade, você é na União, né? Na União, Universidade para a União. União. Lá, qual foi a sua formação lá? O que você fez lá? Eu sou engenheiro em indústrias de alimentos. É mesmo? Essa é a minha formação, E toda a minha formação, ao mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi nessa área de engenharia de alimentos. E Deus me trouxe, quando este livro aqui, que vocês estão lendo agora, que estamos lendo agora, transformou a minha visão em relação à obra. Por isso eu gosto muito desse livro. Quando a gente começa a ler os detalhes da vida de Salomão, o trabalho que ele fez, os erros que ele cometeu, né? E a misericórdia de Deus, a gente entende claramente que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele nos traz de maneiras diferentes. Então, ele me trouxe de novo para a educação adventista. E aí, acabei migrando da área de engenharia para a educação. E agora, né, na função que eu tenho, o pessoal me chama de pastor. Então, eu sou pastor de coração, professor de paixão, né, e engenheiro de formação. Né? E eu estou correndo assim.
Muito bem, Sócrates. É uma alegria, viu, recebê-lo. Eu quero deixar aí todo esse tempo para que você compartilhe com a gente. Você já falou um pouquinho aí, né, da introdução. É um capítulo que a gente abre aí a vida de Salomão, que é o terceiro capítulo do livro Ungidos. Se você não tem esse livro, procure ter esse livro. Entre em contato aí com o Rômio, com a liderança de jovens, pastor Lucas. É importante você ter, faz a diferença você ter os ungidos, né? Esse livro aqui que o Sócrates mostrou também, maravilhoso. Sócrates, que Deus te abençoe e Pastor, ao compartilhar esse terceiro capítulo. bom, obrigado, pastor. Como já falei, eu parabenizo a nossa igreja, Igreja Central, pelo fato de colocar em estudo este livro, que sem dúvida amplia muitos conceitos que nós conhecemos. De fato, a Bíblia é o principal guia para a nossa vida, mas esse livro amplia muitos conceitos, né? E o capítulo de hoje tem a ver com uma característica que o mundo tem nesse momento. É orgulho. E o título é Prosperidade e Orgulho Levam à Ruína. E Salomão, quando ele escreve sobre isso, ele diz que antes da queda ou da caída, o orgulho vem primeiro. Então, nesse capítulo, a gente vai encontrar claramente como que a prosperidade e orgulho levaram para Salomão, aquele homem tão sábio, a uma condição que realmente a gente começa a pensar como um homem tão sábio chegou nessa condição. Mas antes de começar a contar sobre isso, é importante lembrar um pouco sobre as orientações que Deus nos dá. Em princípio, Deus, ele sempre quis que nós sejamos pessoas de muito sucesso, de crescimento, que não fiquemos pequenos. Ele, quando criou o homem, ele disse multiplicai-se e frutificaos, né? Não queria que fôssemos pequenos. Mas, infelizmente, por causa do pecado, essa ordem de crescimento, de ser grande, ela foi levada para outro caminho, né? E em Salomão vemos claramente isso. E Deus, prevendo tudo isso, ele já deu orientações para Salomão antes, inclusive, de ser rei. E em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 19 e 20, e também 17, tá? Que no livro fala sobre isso, ele já falou de duas coisas muito importantes. A primeira, que a palavra de Deus deveria ser a guia. E eu gostaria de abrir a palavra de Deus nesse capítulo, né, de Deuteronômio, quando ele fala sobre a eleição e os deveres de um rei. E ele diz no verso 19, né, e eu terá consigo a lei, né, nele, lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Claramente, aqui encontramos uma aplicação para a nossa vida. Nós estamos nesse mundo e precisamos crescer, avançar, desenvolver, obter graus acadêmicos, trabalhar para ter uma estabilidade financeira. Mas a primeira coisa que deveríamos fazer, porque somos filhos de Deus, e aqui ele fala para o rei, é que nós deveríamos colocar a lei como princípio. E isso foi colocado para Salomão. Salomão era um inteligente. Ele sabia que tudo isso, foi educado para isso. Mas também foi orientado para ele que ele não tomasse para si muitas mulheres. Por quê? Porque isso desviaria o seu coração e não deveria acumular muita prata, nem muito ouro. Então, aqui vemos claramente duas orientações que o rei devia colocar no coração para estar nos caminhos de Deus. E Salomão, ele, quando começou o seu reino, ele tinha claramente isso no coração. E fazia tudo isso. Quando começa o livro, fala assim que, no princípio, quando começou a acumular riquezas e recebeu honras mundanas, Salomão permaneceu humilde. E aqui vemos uma característica que Deus coloca para que nós imitemos tudo isso. Um caráter humilde é muito importante em qualquer função que desempenhemos, seja em condições favoráveis ou desfavoráveis. E aqui, né, Salomão, quando começou, ele tinha esse coração humilde. E quando estava com o coração humilde, quando ele reconhecia a Deus, ele tinha a lei, ele obedecia aos mandamentos, tudo era
prosperidade. Ele tinha todas as condições, né? A paz, a sabedoria, a tranquilidade, o domínio dos reinos vizinhos. Ele tinha tudo sob controle. Ele fala aqui, né? Governava todos os reinos, desde o Éufrates até os filisteus, chegando até a fronteira do Egito. E tinha paz em todas as fronteiras. Então, quando os princípios, aqui vem uma aplicação para nós, né? Quando os princípios são seguidos, nós temos essa segurança de paz. Paz no nosso coração. Mas aí Salomão, ele começa a fazer coisas equivocadas quando sutilmente, não foi uma questão premeditada, foi planejada, foi estruturada, foi assim, ele pensando que poderia, na sabedoria dele, ter o controle, né? Dizer, não tem muito impacto o que vou fazer. Aí ele fez um primeiro erro na vida dele. Ele começou a se juntar com povos idólatras. E aí, né, aí diz, né, advertência, primeiro passo errado, ele se juntou para viver, entre aspas, de maneira tranquila, né, e pisou um terreno proibido para fortalecer relações com o poderoso reino que ficava no sul de Israel. E aí foi que fez uma aliança política com o rei com o faraó do Egito. E em virtude daquela união, daquele pacto com ele, o faraó, ele entregou, deu, né, a filha, e Salomão casou com ele. E aí foi, né, o primeiro erro do Salomão. Ele não devia, isso foi um princípio dele, ele não devia se juntar com pessoas que não fossem de Israel, com pessoas idólatras. E ao longo da história de Salomão, ele teve essa experiência, sempre se juntou com pessoas que não eram da sua cultura, da sua religião. Ele pensava que ele poderia ter benefício, inclusive ele dizia a ele, não, eu vou me juntar e eu vou trazer aquela pessoa para o povo de Israel e ela vai adorar o meu Deus. E ele isso fez, né? Quando ele se casou com a filha de Faraó, a mulher de Faraó, ela foi viver em Jerusalém, né? E Salomão pensava, nossa, que trunfo fiz, né? Eu consegui trazer aquela pessoa idólatra e vou convertê-la, né? E juntamente com isso, eu vou trazer também maiores conquistas para o reino e vou ter um domínio completo. Aparentemente, parecia isso verdadeiro. Mas, essa era uma forma sutil do inimigo para tirar aquele rei sábio dos caminhos de Deus. Portanto, aqui vemos aqui, diz, Salomão aliou-se a Faraó, rei de Egipto, casando-se com a filha dele, e ele a trouxe da cidade de Davi. E aí, isso parecia uma bênção, né? Uniu ela na adoração ao verdadeiro Deus e fortaleceu o reino ao longo da costa mediterrânea. E aí, né, começaram os problemas. Mas esse capítulo de primeira Reis, quando fala sobre isso, capítulo 3, né? No comecinho ele fala sobre isso, né? Que se juntou. Mas quando continua, né, com a história, vemos como Salomão pediu para Deus sabedoria. E Deus, na sua misericórdia, ele deu sabedoria para Salomão. E Salomão, ele ainda tinha a sabedoria e a bênção de Deus. E ele diz aqui, né? Se o rei seguisse um caminho de sábias decisões, poderia contribuir muito para deter as forças do mal que as suas más escolhas colocaram em ação. Entretanto, Salomão começou a perder de vista a fonte de seu poder e glória. Um pequeno erro. Sim, pastor. Isso que você está falando, assim, sabe? Eu acho que ele fala muito forte ao nosso coração. Eu estava aqui ouvindo e fazendo algumas reflexões. Algumas pessoas acham, né? Algumas pessoas acham que as suas boas intenções estão ajudando a Deus. Uhum. Como o Salomão, né? Falou assim, olha, eu sou o rei, Deus me deu sabedoria, eu vou usar essa minha sabedoria para expandir o reino. E na sua boa intenção, ele começa, como você falou, se associar aqui e ali, achando que essa minha boa intenção vai ajudar o plano de Deus. Pelo contrário, é quando eu coloco mais do eu, né? Eu me afasto de Deus. E a gente começa a ver aí que Salomão, ele em vez de estar fazendo o plano de Deus, estava se afastando do Deus do plano, né? Sim, sim. E quando a gente aplica isso para a nossa vida, né?
nós pensamos muitas vezes que nós podemos ter o controle, como jovens. Né? Como jovem, um que pensa que pode andar um caminho equivocado e voltar depois. Porque acha que tem o controle, tem a sabedoria, tem a inteligência. E às vezes, né, nesse pensamento que você colocou, pastor, pensa que está fazendo um bem. Né? Não tem problema, eu vou trazê-la para a igreja. Isso. Eu vou trazê-lo para a igreja. Eu vou convertê-lo. Né? E esse foi o pensamento de Salomão. Eu vou trazê-lo, e a mulher aceitou. Ela foi para Jerusalém, viveu em Jerusalém. E ele pensava que ia conquistar ainda muito mais territórios em função daquilo. Né? Poderia, entre aspas, trazer benefícios para o reino. Mas, infelizmente, aquele primeiro passo, por isso fala o livro, né? O primeiro passo foi errado. Portanto, para cada um de nós, o aprendizado é o primeiro passo fundamental. Se nós sabemos, conhecemos os princípios, Deus disse que temos que manter-nos na lei. E se nós cometemos o primeiro passo, sabendo tudo isso, o passo errado, as consequências vêm. Né? E aí, eu quero ler essa parte, pastor, que é muito interessante, diz que Salomão se engava pensando que a sua sabedoria e o poder do seu exemplo levariam suas esposas a adorar o verdadeiro Deus. E que as alianças fariam com que as nações vizinhas tivessem um contato mais próximo com Israel. Que ilusão, diz, né? Que ilusão. Portanto, nós devemos ser bem claros. Eu aqui queria contar uma história, né? Eu namorava com uma pessoa que não era adventista, quando estava no Brasil. E meu pai foi muito direto aqui, Sócrates, eu jamais vou pedir a mão dessa menina, ele disse, porque ela não é adventista. Ele foi muito direto, claro comigo. E isso foi para mim uma chamada de atenção para repensar nas coisas que a gente faz. Pensei, não, eu vou trazê-la para a igreja, eu vou conquistá-la, ela vai ser mais... Não, é um caminho perigoso. Porque as consequências que vemos depois, né? Porque aí depois vem como as mulheres atraentes se tornam uma armadilha. Esse primeiro passo que ele deu, ele levou a outras consequências, levou a outros. Ele queria agora se mostrar, queria manter aquele poder, aquela fama, aquela riqueza. E, consequentemente, ele, ao invés de ser aquele rei sábio, bondoso, humilde, misericordioso, que no momento quando ele começou, todo mundo admirava, de pronto isso começou a virar. Né? Começou a mudar rapidamente. E no capítulo 11, 1 Reis, vemos como o rei ele começou a se misturar, não somente com uma mulher, foram várias mulheres, 700 princesas, 300 concubinas, de reino, de povos que não eram os que Deus tinha orientado. E aí, esses grupos de pessoas, essas mulheres, levaram a Salomão a uma situação realmente muito complicada, até o ponto de ele construir, né? Construir templos, construir espaços, construir locais altos, e adorando, inclusive, aos deuses daquelas mulheres, a Moloque, a Astorate, a Quemos, que são deuses pagãos, idólatras, onde se praticava realmente coisas muito feias, né? Idolatria, sacrifício de crianças. Então, vemos como aqui um primeiro passo aparentemente bom, leva a consequências terríveis. Portanto, quando veio essa história de Salomão, né, como que a história dele começou com aquele caminho certo, obedecendo a Deus. O Gilberto Damasceno aqui, Sócrates, acho que a gente conhece muito bem, eu quero agradecer a presença do Gilberto. Tudo bom, Gilberto? É bom recebê-lo aqui. O Gilberto, atualmente ele é o diretor-geral lá do IAP, né, lá no Paraná, e ele colocou aqui, olha, muitas vezes esquecemos que além de influenciar, podemos ser influenciados. Sim. Então, o perigo de entrar na batalha desprotegido espiritualmente, achar que somos fortes e capazes o suficiente para nos proteger. E às vezes a gente não percebe que nós estamos sendo influenciados em vez de transformar as pessoas, né? Obrigado, viu, Gilberto, pela sua presença aqui, amigo. Obrigado, pastor Gilberto, amigo aí do nosso IAP, diretor do nosso IAP. E sem dúvida, né, quando a gente começa a ver os comentários sobre isso, né, cedendo às tentações que acompanharam sua posição de honra,
ele se esqueceu da fonte do seu sucesso. E aí duas coisas que começaram a trabalhar. O dinheiro, que deveria ser reservado para ajudar, para fazer crescer, né? Para ajudar as pessoas com dificuldade. Ele orientou para construir outras coisas que não eram necessariamente orientadas para adorar a Deus. E aí, em função daquilo, para manter esse status, essa riqueza, ele começou a colocar altos impostos para o povo de Israel. Tanto assim que, quando o seu filho assumiu o reinado, né, disseram, por favor, não queremos mais impostos, diminua essa carga pesada que temos. Mas, né, era realmente terrível o que Salomão mudou simplesmente por um passo errado. O orgulho, a ambição e a condescendência resultaram em crueldade e exigências injustas. Vemos como existe uma transformação, né, pastor? Aqui eu vejo assim, claramente como quando cada um de nós se afasta dos caminhos de Deus, começa a aparecer estas características, esse caráter. E Deus pede que nós sejamos humildes. Aqui o principal fato que eu vejo aqui é que se nós mantemos um caráter humilde, nós poderemos continuar tendo prosperidade, tendo paz, tendo sucesso. Mas a nossa visão é para pregar o Evangelho, para ajudar a pregação do Evangelho, para manter, né, uma missão em função dos caminhos de Deus. Mas quando se afasta dessa missão, absolutamente, o orgulho, a ambição, elas nos levam à crueldade, né? E aí vemos como ele se tornou opressor e autoritário, cobrou impostos sobre grandes impostos, né, para manter a corte luxuosa, e muda completamente a visão do que o povo tinha. O respeito e a admiração que antes tinham por ele, agora se transformou em antipatia e aversão. E aí, quando vemos as mulheres que tornam a ele, a vida dele, muito complicada, né, eu coloquei aqui 3 coisas importantes das consequências, né, de ter se misturado com esse grupo de mulheres. Pastor, me fala quanto tempo tenho para não... Não, tranquilo. Temos aí mais uns, pode ser mais uns 10, 15 minutos, mais ou menos. Tá, beleza, pastor. Então, por exemplo, quais são as consequências dos últimos anos dele? Primeiro, ele se afastou da pureza, né? Deus pedia que nós sejamos templo do Espírito Santo. E de Salomão, ao se misturar com esse grupo de mulheres, ao criar várias estratégias para adorar os ídolos nos bosques, né, para construir espaços para adorar deuses que não correspondiam, né, a Moloque, a Astarote, né, a Quemos, ele se afastou da pureza. E ele começou a ter um caráter afeminado. Vejam como até a personalidade, até as características varonis que ele tinha, ele mudou, né? Aí começou a aparecer dentro dele o ateísmo. Dúvidas ateístas substituirão a fé que tinha em Deus. O quarto elemento, ele mudou a justiça e a generosidade, né, por autoritarismo e tirania. Então, vemos como as consequências de se afastar dos caminhos de Deus e começar de maneira sutil, de maneira imperceptível, né, aparentemente com aquela boa vontade, boa intenção, né, como vemos que, se não seguimos o caminho de Deus, podemos ter mudança de caráter, podemos transformar nosso corpo em já não um templo do Espírito Santo, o nosso caráter pode ir para caminhos que a gente nunca pensa, podemos até afastar-nos de Deus completamente e enfraquecer os princípios, né, que nós temos já até conhecidos, né, e tornar-nos pessoas orgulhosas, autoritárias e tiranas. E aí o apelo que Deus faz, né? Deus pouco pode fazer por aqueles que perdem o senso de dependência dele. Nossa, Sócrates, olha, eu marquei essa frase que você acabou de ler aí, né? Quem está acompanhando o livro, na página 24, ali quase no finalzinho da primeira parte ali, isso é muito, muito forte para os nossos dias, né? Que Deus pouco pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas, né, Sócrates? Deus é poderoso, mas na situação que o ser humano se coloca de separação de Deus, que foi a ruína de Salomão, Deus pouco pode fazer por aqueles que perdem o senso da dependência dele. Isso é uma tragédia, isso é uma tragédia. E tem alguns jovens, algumas pessoas
que não se apercebem de que estão indo longe de Deus em suas escolhas e está perdendo a bênção de Deus, está perdendo o que Deus pode fazer, né? Pastor, realmente, essa questão, assim, vejam, quando a gente avalia tudo isso, essa é a consequência pessoal, né? A gente Sim, transforma, escolhas, muda de né? caráter. Agora, o que o pastor Gilberto comentou é muito interessante, né? Não somente fica numa questão pessoal, todo aquele fato de dar passos errados, começar a fazer coisas equivocadas, a nos juntar com pessoas que não deveriam nos juntar, né? A misturar nossos pensamentos com pensamentos idólatras, né? A consequência não é somente para nós. Nós, como líderes, como pessoas, temos uma influência, né? Temos um círculo que observa nosso comportamento, que segue nossos comportamentos, olham para nós, nosso caráter e tentam imitar. E Salomão, ele era o rei. E o que ele fazia tinha impacto na sociedade dele. E aí vemos que o povo de Israel, também, por influência daquele líder, começou a entrar na apostasia. Então, quando a gente analisa o impacto que temos, a influência que temos, sem dúvida, né? Temos que ter muito cuidado naquilo que fazemos, porque não é uma questão isolada, não é só eu e acabou, é meu problema. Isso vai muito além. E Salomão tem impacto aqui, fala, né? Durante esses anos de apostasia, o inimigo trabalhou para confundir os israelitas com relação ao culto verdadeiro e ao culto falso. Os israelitas transferiram, como povo, né, sua lealdade para o inimigo da justiça. Logo, se tornou comum a prática de casar-se com idólatras. As pessoas passaram a aceitar a poligamia. Na vida de alguns, a pior espécie de idolatria substituiu o puro culto religioso instituído por Deus. Hein, Sócrates, Portanto, você comentou aí, achei interessante também, que nunca é uma escolha só minha, né? Por exemplo, eu escolho para mim, mas a consequência de não digo escolha, a consequência não é só minha. Como foi com Salomão, a decisão dele impactou toda a nação se perdeu por causa dele, né? Ele era o líder, ele é o rei, ele que dava a direção. Às vezes a gente pensa assim, alguns, eu já ouvi até isso, viu, Sócrates, alguns jovens falam, não, mas eu não estou falando isso para ninguém, eu não estou convidando ninguém para ir em tal lugar, na verdade, são as minhas escolhas, mas na verdade é o seguinte, o que eu faço, ele vai impactar alguém. Quem sabe não um grupo grande, mas pessoas serão impactadas pelas minhas escolhas. Aí está a grande advertência, né? Das minhas escolhas pode estar levando outras pessoas à perdição também, né? sim, isso é muito importante, mensurar. Quando a gente começa a ter uma visão completa do que a gente tem, né, como influência, realmente as consequências são terríveis. E aqui Salomão, aparentemente, né, naquela escolha, simplesmente vou escolher uma mulher. Foi o começo, né? Uma mulher, que não é de Israel, é filha do faraó, né, mas isso levou para ele consequências muito graves da maneira pessoal, porque transformou o caráter dele, aquele pessoa sábia, inteligente, que até, né, o comentário fala, né, que até definiu de uma maneira muito sábia essas duas mulheres que eram o filho, né, para depois ele adorar a deuses que sacrificavam filhos, crianças, né, e transformar completamente o caráter. E o impacto que ele teve realmente foi muito triste. E pastor, ia para terminar, Sim. a última parte fala de uma questão que tem a ver com a nossa aplicação. Sim. Né? Como já o senhor disse, né? Muitas vezes nós pensamos que somos capazes de suportar qualquer tentação. Somos capazes de, pensamos que o que nós fazemos vai ficar sem muito impacto, né? Vai ficar só no meu círculo, ninguém vai saber, né? Está aqui só para mim, né? Ninguém sabe o que eu fiz, mas quando lemos a parte final, comentário, né? Diz que ninguém é mais sábio que Salomão para ter as consequências e resultados de afastar a nossa vida da fonte do sucesso. Isso é evidente na vida de Salomão. E também é evidente na nossa vida. Nós até poderemos continuar tendo riqueza,
ter uhum. os títulos acadêmicos, ter a formação, ter crescimento, um aparente crescimento. Mas, na verdade, né, no fundo do coração mesmo, é uma tristeza. E aí Salomão, no final dos tempos, ele começou a perceber que, na verdade, tudo é quê? Tudo é vaidade. Tudo é Verdade. vaidade. Tudo é vaidade. E nós devemos claramente, né, analisar a última parte que diz, né, que nós precisamos. As pessoas hoje não são mais fortes do que Salomão. Elas estão da mesma forma sujeitas a ceder às influências que causaram a sua queda. E Deus hoje adverte seus filhos a não colocarem a vida eterna em risco por meio da amizade com o mundo, né? E às vezes, né, é mais fácil, um exemplo muito claro, né? As dificuldades podem causar tristeza, mas a prosperidade é muito mais perigosa para a vida espiritual. Às vezes uno pode pensar, é melhor não ter nada né, e estar mais tranquilo, mas Deus nos coloca para cada um de nós determinadas situações, nos coloca riqueza, nos coloca poder, nos coloca fama, né? Mas não para ser coisas que tragam a nossa perda. Nós devemos usar aquilo para que o nome de Deus seja exaltado, né? Quando Salomão estava com o coração humilde, ele tinha riqueza, tinha poder. Imagine, 666, né? Toneladas, não, eram 23 mil toneladas de ouro, né? Que ele tinha por ano. Ele era muito dinheiro, né? O palácio dele, quando ele escreve em crônicas como era, realmente era muito dinheiro. Ele tinha sabedoria, dinheiro, poder, fama, tinha tudo. Mas quando estava nos caminhos de Deus, ele tinha paz, tinha prosperidade, tinha segurança. Mas quando ele se afastou, tudo isso se transformou na ruína, na queda. Portanto, nós temos que aprender, eu acho uma coisa muito importante, o caráter humilde é muito importante. Viver uma vida acorde aos princípios divinos, a lei no nosso coração, né, é fundamental para garantir uma vida na eternidade, porque tudo aqui vai passar. Então, pastor, seria assim rapidamente um resumo do nosso capítulo 3, prosperidade e orgulho e vanglória. Excelente, excelente, Sócrates. Olha, você deu um toque especial e esse capítulo ele é um alerta, né? É um Uhum. alerta prático para os nossos dias, para a gente não ir no mesmo caminho do Salomão, achando que nós estamos ou somos fortes demais. Uhum. E naquela assim, não, mas eu sei que eu estou fazendo, né? Alguns dizem assim, né? Eu sei que eu estou fazendo, eu sei dos limites, eu sou forte, eu sei Uhum. dizer não, eu aguento. É perigoso, né? Salomão, que foi um dos homens mais sábios que já passou por essa terra, ele não conseguiu, né? Então fica para nós, né, Sócrates, essa lição prática, né? De que Deus, outro aspecto aqui, é que Deus em todos os momentos estava ao lado de Salomão, tentando resgatar Salomão. Eu acho que o que fica forte também, que quando a gente se afasta de Deus, a gente perde a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, né? Uhum. Quando a gente está próximo de Deus, Deus nos dá a direção correta. Então, assim, o caminho é esse, o caminho Uhum. é estar sempre em amizade com Deus. E Deus vai dar para a gente o caminho correto. Uhum. Sócrates, aí em um minuto a mais aí, um recado especial aí para os jovens aqui da Igreja Central, para aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois. Dê um conselho, resumindo aí o capítulo 3, uma coisa prática aí para os jovens, para o nosso dia a dia. Pastor, quando a gente é jovem, né, pensa que pode ter controle de tudo. Porque tem força, né, tem capacidade, tem energia. E às vezes, nós, nessa confiança, autoconfiança, nós queremos avançar por caminhos errados. E as consequências somente se veem no futuro. Portanto, apesar do jovem, irmão, não pensemos que nós podemos controlar e brincar com o pecado, né? O fato de aquela comunicação simples, né, com o inimigo já nos coloca numa situação de perigo. Portanto, nós temos que ser claros desde o começo. Está acorde à lei? Vamos a seguir o caminho. Não está acorde à lei?
não seguimos o caminho. Não tentemos brincar e ser Deus vai no futuro. Com certeza Deus vai nos perdoar, vai nos sempre procurar que nós voltemos para o caminho, mas as consequências sempre aparecerão. Portanto, é muito importante que nós, desde o começo, desde o princípio, saibamos dizer sim para a lei de Deus e não para o caminho errado. E o futuro não será nesse mundo, né? O futuro será na eternidade. E esse caráter que nós criamos aqui nesse mundo, esse caráter de fidelidade, de humildade, de respeito, de obediência, será levado para o reino dos céus. Agora, o orgulho, né? O orgulho, a maldade, todas as consequências do orgulho, todo o pecado, ela vai ser, né, simplesmente uma condena para a nossa morte eterna. Eu quero viver na vida eterna, né? E a nossa luta é constante, né? Imagino todos vocês aqui também Amém. querem Eu também quero, Sócrates, todos, eu também quero ir para a eternidade, viu? Todos. E aqui todos que estão ouvindo aqui também têm esse desejo de viver uma vida eterna. Então, observemos a vida de Salomão. Olhemos com carinho a história dele para aprendermos a não ser autossuficientes, a não pensar que temos o controle, senão deixar que Deus tome o controle. Nós estaremos nesse mundo, mas nós somos desse mundo. Deus vai nos cuidar, como eu falo, Deus vai nos cuidar neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós devemos fazer nada desse mundo, mas devemos nesse mundo fazer o nosso trabalho, crescer, avançar, estudar, prosperar, que sempre que sejamos grandes. Mas sempre a nossa visão, a nossa olhar deve ser para o céu e não nessa terra. Amém. Esse seria o ponto principal. Obrigado, viu, Sócrates, pelas palavras, por compartilhar, por dar esse toque espiritual aí no coração de cada um de nós aqui. Você pode orar pela gente, Sócrates, Oramos, nos abençoando? Oramos. Vamos orar. Oramos. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, querido Deus, porque temos a oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. Já no livro de Jeremias, hoje, capítulo 9, entendemos claramente que não adianta procurar outras coisas. A nosso olhar deve ser somente para o Senhor, porque o Senhor dá à nossa vida segurança, paz, tranquilidade. Por isso, Senhor, se alguém aqui neste lugar tem se afastado dos teus caminhos, está pensando talvez que pode ter a segurança na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua habilidade, Senhor, permita que a pessoa possa repensar naquilo que está fazendo e volte para os teus caminhos. Amém. Salomão, ele pensou que podia controlar, mas, Senhor, vemos claramente as consequências, né, do afastamento dele dos teus caminhos. Portanto, peço a tua bênção para cada um de nós aqui neste lugar e que possamos caminhar sempre com um bom caráter, humilde, rumo a Canaã Celestial. Pedimos a tua bênção no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.